Olá, amados irmãos, olá, amigos. Nós estamos aqui iniciando a lição da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Hoje nós estamos abordando o livro de Jeremias e hoje o tema da nossa lição é um profeta em período de crise. Está lá em Jeremias 15, nós vamos estar passeando em Jeremias 15, depois Jeremias 45, também Jeremias 25, também Jeremias 36. Mas antes, vamos falar com Deus, vamos pedir a orientação de Deus para essa lição, que Deus possa iluminar-nos e de modo que nós possamos compreender e assim possamos sair daqui dessa lição abençoados e abraçados pela palavra do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos a oportunidade da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Rogamos ao Pai, nesta hora, a todos que tiveram alcance, Senhor, desta gravação, desta lição, possa, Senhor, se sentir plenamente abençoado. Fala, Senhor, de modo particular, ó Pai, que cada um possa entender dentro do contexto da sua vida, do momento em que, ó Deus, tem se passado nas questões relacionadas, Senhor, às suas coisas, as coisas que envolvem o relacionamento, Senhor, também contigo. Fala aos nossos corações, abençoa, pois, a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Bom, então, repetindo, um profeta em período de crise, lição 12. Para tal, aí você fica com a sua Bíblia aberta. Infelizmente, não vamos ter como passar aqui os versos, então é a hora de você pegar a sua Bíblia e estar acompanhando a lição. E como texto base, eu quero ler com você Jeremias 15. Jeremias 15, de 10 a 21. Então vai ser o texto base da lição para que nós possamos ter ideia, né, do que ora estaremos aqui falando. Jeremias 15, versos de 10 a 21. Tá? Vou estar lendo então. Diz assim a palavra de Deus. Ai de mim, minha mãe, por que me destes à luz, homem de rixa e o homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e voz se arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra de mim, visita-me, vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois encheste de indignação. Porque dura minha dor? Porque dura minha dor continuadamente, e minha ferida me dói. Não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Verso 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, estarás diante da minha face, e se te apartares o precioso do vil, será como a minha boca, torne-se a eles para ti, mas não voltem tu para eles. E eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei das mãos do malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Deus assim abençoe a sua palavra, lida aos nossos corações. Embora eu tenha lido Jeremias 15, de 10 a 21, que retrata aí o momento de Jeremias, o diálogo que ele tem com Deus, a partir da missão que ele recebe, de estar apregoando ao povo de Deus sobre a sentença do Senhor, o juízo de Deus. E Jeremias então entra
em crise, né, com essa questão, mas a gente vai estar abordando outros aspectos também aqui da lição. Nós vamos falar sobre de Baruque, nós vamos falar também sobre o juízo de Deus representado sobre um copo de vinho do furor, e também nós vamos falar do rolo de um livro que Deus dá ordem a Jeremias para escrever, e ele escreve através de Baruque. Então a lição hoje ela se divide em três partes: do juízo de Deus sobre as nações, representado sobre um copo de vinho furor, o rolo de um livro, que Deus assim dá a ordem a Jeremias para escrever, e ele é escrito por Baruque, através da ordem das palavras da boca de Jeremias, e a crise, né, de Jeremias a gente vai abordar também sobre Baruque. Bom, então nesse primeiro momento, o juízo de Deus sobre as nações, representada num copo de vinho do furor, está lá em Jeremias 25, de 1 a 38. Não vamos ler todo o capítulo, mas que de alguma maneira isso é um progresso. A gente vai estar conduzindo a lição até que possamos chegar na crise de Jeremias, conforme lemos lá em Jeremias 15. Mas em Jeremias 25, a lição nos traz os juízos de Deus não só sobre Judá, mas sobre todas as nações. E lá no verso de número 15, vamos lá, Jeremias 25, verso de número 15, que diz assim: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás de beber a ele todas as nações às quais eu te enviar. O juízo, então, de Deus não estava tão somente para Judá, mas para todas as outras nações. Você pode depois ver, nesse capítulo 25, as nações ora citadas. Né? Começa lá do 18, verso 19, vai falando, né, do Egito, de Moabe, de Edom, dos filhos de Amon, enfim, né, os reis de Sidom, os reis da ilhas além do mar. Então há um juízo de Deus para não só Judá, não tão somente para Judá, mas para todas as outras nações. Jeremias, diz aqui esse capítulo 25, há 23 anos ele vinha pregando, anunciando o juízo divino. E vê então se aproximar o cumprimento das profecias. Então ele narra lá no verso número 3, que ele já estava há 23 anos pregando a respeito desse juízo. Diz o verso 3 de Jeremias 25, e diz assim: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Então, Jeremias, há 23 anos, pregando sobre o juízo de Deus em Judá. E aí era o ano quarto do reinado de Joaquim, e já então estava acontecendo a batalha de Carquemis entre os assírios e os babilônios. E Babilônia então vence, ela estabelece então o seu império dominador do Oriente sobre todas aquelas nações. Vamos lá no verso 9, então 25, Jeremias 25, verso de número 9, em que ali há, da parte de Deus, o anúncio que Babilônia dominaria todo o mundo daquela época, pelo menos a parte oriental. Diz assim a palavra de Deus: eis que enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e eu os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e assobio em perpétuo desertos. Então, esse é o ápice, é um momento ali, a época que se dá ao anúncio da parte de Deus e a pregação de Jeremias com o domínio então, da Babilônia, no ano 605 AC. E há uma advertência, conforme aqui falamos no início, uma advertência não somente para Judá, mas também para todas as nações ao redor. Verso 17, nós podemos ler também a respeito disso, que dá lá no 25, verso número 17, e assim diz a palavra do Senhor: e tomei o copo da mão do Senhor, e a dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor
me tinha enviado. Então nós vemos que esse copo do vinho simboliza a ira e o juízo de Deus. E essa advertência vai além da nação de Judá, mas todas as nações ali ao redor. E também no verso 12, Deus ali fala em quanto tempo duraria esse império. Por 70 anos, Babilônia estenderia o seu império, né, por todo o mundo. Mas Deus também, né, iria castigar o seu mal. Deus também iria castigar a Babilônia. Vamos lá, no verso número 12. Nós vamos então ver o quanto o povo estaria em exílio, estaria em cativeiro, dominado pela Babilônia. Capítulo 25, verso número 12. E acontecerá, porém, que quando cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Então, além do juízo ali das nações ao redor de Judá, também Deus anuncia o juízo sobre Babilônia. Então, no verso de número 12. E é interessante, amados irmãos, a lição nos fala sobre Hebreus 12, versos 6 e 7. E fala também da ação, da correção, da disciplina de Deus. Judá era como um filho, né, que precisaria ser tratado, precisaria ser corrigido. E lá em Hebreus nós vemos essa ação de Deus, né, de uma iluminação, né, de um entendimento maior de que Deus corrige o filho que ama. E Judá, então, estava sendo ali também representado como filho de Deus, um filho amado de Deus que precisaria ser corrigido. Em Hebreus, então, 2:12, versos 6 e 7, nós lemos assim: pois o Senhor corrige o que ama e açoita a todo aquele que recebe por filho, e para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas sem sombra de dúvida, a fidelidade é o melhor caminho para seguir em nossa vida cristã. Então, da parte da lição, algo, né, que nós, para não sofrermos essa correção, essa disciplina, nós precisamos seguir pelo caminho da fidelidade, da obediência. Então Deus irá nos corrigir. Se você é filho de Deus, se você se coloca como filho de Deus, se Ele é meu pai, o seu pai, Ele vai nos corrigir. Isso me lembra, eu fico numa tortura muito grande aqui, quando avô, eu nunca realmente imaginava o sofrimento do avô, não sei se você é avô ou avó, quando será você tiver a oportunidade de ser, você vai sofrer, porque o meu neto mora bem pertinho aqui da minha casa, então qualquer choro dele é um fator de preocupação. Mas não dá para que nós possamos intervir nesse choro dele, porque na grande maioria é o pai e a mãe que estão corrigindo, né, o meu neto. E daí eu preciso entender, eu preciso respeitar isso da parte dos pais em relação à educação ao meu neto. E é necessário também que nós possamos também respeitar a ação de Deus. Porque Deus vai, com a sua vara, nos conduzindo para o caminho, para aquilo que seja o local em que nós ali seremos de fato abençoados. Deus nos ama e Deus também nos corrige. Então, nesse primeiro momento da lição, falando sobre o copo do vinho do furor, que está lá em Jeremias 25, de 1 a 38, você pode ler depois com mais calma. A lição também fala sobre o rolo do livro que Jeremias escreve, orientado por Deus, e aí quem escreve o livro é Baruque. Vamos lá, então Jeremias 36, está abrindo aqui, você também aí, para acompanhar, Jeremias 36, verso número 2, que diz assim: toma o rolo de um livro, e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia que eu te falei a ti, desde o dia de Josias até hoje. Então, a ordem da parte de Deus para Jeremias escrever todas as palavras
que ele já tinha dado, né, pela boca de Jeremias no livro. E também, né, não só falando nesse livro sobre Judá, mas sobre todas as nações. E aí, no verso de número 3, diz assim, verso número 4, melhor dizendo, então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que lhe tinha revelado no rolo de um livro. Então Jeremias recebe essa ordem de Yahvé para escrever. Jeremias ele está impedido porque ele está proibido de entrar no templo. Então ele vai até Baruque e então ele dita as palavras daquele livro, e Baruque é aquele que vai levar então a mensagem desse livro para os príncipes, para o rei, para todas as pessoas ali de Judá. Jeremias então estava proibido de entrar no templo. Isso está aqui registrado no verso número 5. E Jeremias deu ordem, Jeremias 36, verso 5. Jeremias deu ordem a Baruque dizendo, estou encerrado, eu não posso entrar na casa do Senhor. Ele estava proibido de entrar no templo e ali poder falar e ler o livro que Deus havia então dado a ordem para que pudesse ali estar todas as palavras que Deus já havia falando com o povo de Judá. E qual o propósito desse livro? É levar o povo ao arrependimento. Deus sempre está ali, através da boca de Jeremias, trazendo a realidade daquele povo, mas o propósito maior de Deus é que houvesse uma mudança de atitude daquele povo. E aí no verso 3, diz assim, Jeremias 36, verso 3, ouvirão, talvez os da casa de Judá, todo o mal que eu entendo fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Deus, em todo momento do ministério de Jeremias, para com o povo de Judá e para todas as nações, era que houvesse o desejo do coração de Deus, arrependimento. O povo reconhecesse o seu pecado e pudesse ter uma nova postura diante dele. E o livro é lido primeiramente aos príncipes. Baruque vai ler, o livro não chega primeiramente ao rei. E há uma recomendação dos príncipes que Jeremias e Baruque se escondam, porque o que ali está escrito é muito forte e o rei poderia se sentir intimidado. Vamos lá no verso 19, Jeremias 36, verso número 19. Então disseram aos príncipes, a Baruque, vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém sabes aonde estás. Então, até que esse livro, então, chega até ao rei Joaquim. E ele estava lá na sua casa de inverno, estava lá junto a um braseiro. O rei, ele ouve o que está ali no livro, mas ele queima o livro no braseiro, todo o livro lá no braseiro. Verso número 23, Jeremias 36, verso 3. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, olha só, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. O rei rejeita essa palavra da parte de Deus e queima o livro. E há uma sentença da parte de Deus para Joaquim, por esse ato, por ele ter agido dessa maneira. Está lá nos versos 30 e 32. Então, Jeremias 36, versos de 30 a 32, diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, e todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Verso 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a ele muitas palavras semelhantes. Então, ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Então, o livro é queimado, mas Jeremias
né, dar ordem a Baruque para produzir um outro livro e acrescentando mais palavras. E Deus, então, ele dá, né, a sentença a Joaquim por aquela atitude de não aceitar a palavra de Deus. E às vezes, gente, quantas são também as nossas, na nossa vida, né, as lições da parte de Deus que nós não queremos aceitar. E eu fico aqui a provocar a você e a mim. O que nós estamos assim rejeitando da parte de Deus? O que Deus tem falado conosco que nós rejeitamos, nós queimamos, nós ignoramos, nós jogamos fora? O que de alguma maneira Deus está martelando e que às vezes a gente foge, nós não queremos encarar a situação e fugimos, e como se estivesse fugindo de Deus. E aí dá essa também, essa impressão de que nós estamos desprezando, jogando fora a palavra de Deus. O que Deus tem falado para você e que você de alguma maneira tem ignorado? É importante, né? Isso também se refere a mim, naquilo que Deus tem falado e que de alguma maneira eu tenho queimado, eu tenho jogado fora. Então, nós precisamos estar atentos naquilo que seja a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra que é fiel e ela não volta vazia. Ela, de fato, pela fidelidade e pelo poder de Deus, ela é cumprida. Então, nós vemos aqui o copo de vinho do furor de Deus, o rolo do livro que nós lemos aqui, que Deus assim dá a Jeremias a ordem, né, para escrever, e ele dá essa ordem para a Baruque, né, o seu auxiliar. E então nós vamos agora passar para a crise, né? A crise lá estabelecida com Jeremias e Baruque, né, com relação ao fato de estarem ali vivenciando toda essa situação. Então, é uma situação que, de alguma maneira, gerou crise na vida de Jeremias. Mas antes de falar de Jeremias, eu gostaria de falar de Baruque. Vamos lá, Jeremias 45. Vamos ler Jeremias 45, verso de 1 a 5. Jeremias 45, verso de 1 a 5. Vamos ver, né, o que de alguma maneira provocou em Baruque, provocou em Jeremias essa rejeição, essa oposição do rei, do povo, de Deus, em relação às palavras do Senhor. Então, Jeremias, capítulo 45, versos de 1 a 5, diz assim: palavra que falou Jeremias ao profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, na boca de Jeremias, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que eu edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda essa terra. E procuras tu grandezas? Não a busque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Há uma tristeza no verso 3 e uma dor, né, que Baruque expressa isso, né, a tristeza, uma dor no seu coração. O verso 3 diz: ai de mim, porque me acrescentou o Senhor tristeza e também dor. Então, mas Deus dá uma resposta no verso 5 para Baruque. E, olha, tu procuras de grandezas? Baruque deveria estar, assim, grato por o Senhor ter usado ele para anunciar, através do rolo do livro, as palavras de Deus. Ele poderia estar feliz, ter esse contentamento de ser um instrumento nas mãos de Deus. E às vezes, amados irmãos, nós ficamos frustrados na obra de Deus, porque as nossas expectativas humanas estão acima dos propósitos de Deus. E de fato, né, aquele que está para fazer a obra de Deus e colocar as suas expectativas acima do propósito de Deus, irá ficar realmente triste, porque não alcançará os resultados que ora tem, né, e busca para alcançar, que tem como meta, como objetivo.
Então, até que ponto, né, as minhas expectativas são maiores que o propósito de Deus? Então, não procure grandeza, Baruque. Faça o que tem que fazer e que nós sejamos gratos, né, por fazer a obra de Deus. Quem dá o resultado, quem dá o crescimento é o Senhor. Nós precisamos obedecer. E para terminar, vamos lá para a crise de Jeremias. Jeremias 15, nós já lemos lá todo o capítulo do 15, né, como texto base, e a gente vai estar no verso número 10. Então, Jeremias 15, verso 10, que fala, então, Jeremias fala ali do seu lamento. Ele lamenta novamente o seu nascimento. Então, Jeremias 15, verso de número 10. Ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz, homem de rixa e homem de contenda para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem lhes emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Então, Jeremias entra em crise, lamenta novamente o seu nascimento, ele justifica ali seus atos, sua vida, e isso vai evoluindo a ponto dele acusar a Deus por o ter enganado, por o ter iludido nesse ministério. Verso número 18. Então, verso 18 diz assim: porque dura a minha dor. Então, Jeremias capítulo 15, verso 18. Porque dura a minha dor continuamente, e minha ferida me dói. Não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, e como águas inconstantes? Então, Jeremias reclama da parte de Deus, por ele estar vivenciando toda aquela pressão, aquela oposição, e não ver a resposta, segundo ele, favorável àquilo que ele imaginava que poderia acontecer, que seria o arrependimento. Mas o povo se rebela, assim como também o rei rejeita, e Jeremias então se entristece e se revolta, e aí, como nós falamos, a nossa expectativa não pode estar acima do propósito de Deus. Nós precisamos entender a hora e o momento daquilo que seja a ação do Senhor, a vingança de Deus, né, sobre aquilo que nós entendemos que deva ser feito. Mas nós não podemos jamais questionarmos aquilo que ora achamos que tem que acontecer, e quando assim Deus tem uma outra forma de agir e de fazer. Então, no verso 18, ele então acusa Deus de eu ter enganado por conta dessa situação. Gente, Jeremias é um profeta, mas ele também é humano, e nós também, quantas vezes nós não entendemos determinadas questões da nossa vida? Quantas vezes nós procuramos as respostas? E aí, né, sempre se tem também em mente, né, que nós não devemos perguntar o porquê, mas entender o para quê. Para que, de fato, nós passamos por essa situação. E nós precisamos confiar e crer em Deus. Nós precisamos descansar em Deus, porque Ele sabe o que faz, Ele sabe o que deva ser feito, ser realizado. Nós precisamos descansar no Senhor e apenas obedecer. Porque senão vamos ficar de fato revoltados, porque na realidade nós achamos, pelo fato de sermos chamados por Deus e sermos filhos de Deus, e queremos exigir determinados privilégios, determinados direitos. E Deus, ele trata cada um como quer, da maneira como quer, no tempo que Ele entender que deva nos abençoar. Enfim, nós devemos apenas descansar no Senhor, sabendo que Ele vai agir, que Ele vai trabalhar também em nosso favor, porque há uma promessa de Deus aí, nesses versos de Jeremias 15. Há uma promessa de Deus. Mas antes dessa promessa, lá no verso 19, Deus chama a atenção de Jeremias para voltar para ele. Jeremias, volta para mim. Volta para mim. Vamos lá no verso número 19, então, de Jeremias 15, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face, e se te apartares o precioso do vil, será como a minha boca. Torne-se a eles para ti, mas não volte tu para eles. Não volte tu para eles. Volte para mim. E nós não podemos ficar olhando para o outro. O que Deus fez, o que Deus vai fazer com o outro. A nossa justiça vem do Senhor. Então, que nós possamos voltar sempre para Deus, sem colocar questões ou assim razões
né? E buscar respostas pelas quais nós não encontraremos, se não esperarmos na parte de Deus. Mas há uma promessa de Deus para Jeremias. Está lá nos versos 20 e 21, que diz assim: eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei das mãos dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Então, Deus dá essa palavra para Jeremias, que ele seria guardado, que ele seria protegido, e que Deus ali estava usando ele como um muro de bronze, né? E que prevaleceriam, não iriam prevalecer, por mais que tentasse contra a vida, o ministério de Jeremias, não haveriam de prevalecer, porque o Senhor estaria guardando. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos defende, Deus é o nosso escudo. Seja lá quais forem as acusações, as mentiras, as injustiças, tenha por certo que se Deus estiver com você, não prevalecerão, porque Deus é a tua defesa, Deus é o teu escudo, Deus é a tua vitória. Então, de alguma maneira, procure não se defender diante de acusações, de calúnia. Deixa Deus se defender. O Senhor é o advogado, ele é o advogado da tua causa. Entrega essa causa ao Senhor. Então Deus nos coloca como muro de bronze, e ele então também traz assim para Jeremias, e traz para mim, para a minha vida e para a sua vida, essa verdade da parte de Deus, que ele nos defende e ele nos guarda. Nós vamos agora passar para o final. Vou estar abrindo aqui, a gente vai estar passando para a conclusão. E que assim diz a conclusão: Deus é misericordioso o tempo todo. Olha só, então nós vemos lá no capítulo 25, que fala do copo de vinho, do furor, do rolo do livro, que Deus ali traz ali as sentenças para o povo, dizendo que aconteceria com o povo de Judá e as demais nações. E é interessante que eu vejo nisso a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso o tempo todo, porque ele nos avisa do perigo antes de acontecer. Antes de nós cometermos, né, erros, falhas, ou na iminência de uma consequência pesada, uma iminência de algo que de alguma maneira venhamos sofrer, ele nos avisa. E mesmo quando nós erramos, há um aviso de Deus também para o arrependimento. E às vezes nós ficamos teimando naquilo. E Deus está sempre nos avisando. E o aviso de Deus e a chamada de Deus para o arrependimento é um ato misericordioso do Senhor. Outro ponto que eu queria trazer na conclusão é que no sofrimento das consequências dos nossos erros, ele nos trata, ele nos concede também, ele nos trata no momento em que, ora, sofremos a dor dos nossos erros, mas ele também traz uma promessa. Israel, ou melhor, Judá, ficaria ali no cativeiro por 70 anos. Aí eu lembrei lá do Salmo 30, verso 5, que diz assim: pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar ou persistir uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Pela manhã irrompe a alegria. Então, a ira do Senhor dura por um instante. E se você esteja passando por um momento de correção, de disciplina, aguenta firme. Não rejeita essa disciplina. Não rejeita esse momento. Porque Deus vai, né, nesse tempo, tratar a nossa vida, fazendo com que nós não venhamos errar como erramos no passado. E entendendo que logo vem o favor de Deus. E esse favor é para a vida toda. Eu também já falei em outras lições, né, falando sobre o chamado de Deus, sobre o vocacionado de Deus. O ministério profético e ministerial é sofredor. Por mais que você possa se alegrar com os batismos, com as conversões, com as conquistas, mas na realidade entendemos que todo aquele que é chamado de Deus é chamado para sofrer, mas para sofrer por amor de Deus, para sofrer por amor ao ministério do Senhor. Mas mesmo assim,
Deus há de nos estar ao nosso lado, nos concedendo alegria. A alegria não porque eu quero os resultados do meu jeito, mas a alegria por ser chamado, por ser chamado e ser um instrumento nas mãos de Deus. Por mais que seja difícil, pesado, mas se alegra, porque você é uma pessoa exclusiva, vocacionada, escolhido da parte de Deus. E isso é um privilégio muito grande. Jeremias entra em crise, pois tinha esperança de ver ali o povo arrependido. Mas nem sempre, conforme falamos, o resultado do trabalho de um enviado de Deus vai corresponder às suas expectativas. E, por último, quero dizer que nós nascemos para cumprir os propósitos de Deus. Vamos falar com Deus, vamos orar, agradecer a Deus por essa lição que, de fato, falou ao meu coração e eu creio que tenha também falado ao seu coração. Pai de amor, nosso Deus, nós queremos assim colocar a nossa vida diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, por Tua misericórdia, porque o Senhor tem nos avisado, o Senhor tem nos alertado. E às vezes, Senhor, nós não queremos, ó Pai, não ouvir e confiar na nossa própria força, na nossa própria capacidade, erramos. Mas pedimos que tenha misericórdia de nós. E se por acaso, Senhor, temos passado por um momento de dificuldade, de sofrimento, por conta dos nossos próprios erros, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados. Ó Pai, não nos deixe que possamos ficar mais endurecidos no nosso pecado, no nosso erro, na nossa desobediência, mas muda a nossa conduta, muda o nosso coração, muda o nosso pensamento. Ó Deus de amor, dá-nos uma chance, Senhor, de poder receber o Teu favor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estiveram ao alcance da Tua palavra e sobre aqueles que são chamados de Deus, Senhor. Por mais que seja difícil, esteja pesado, o Teu bálsamo, a Tua paz e a alegria de Te servir possa ser, ó Pai, uma realidade na vida desse Teu servo. E que ele possa, Senhor, ó Pai, não esperar naquilo que seja as suas expectativas, mas entendendo que, Senhor, é o que faz, é aquele que edifica, aquele que derruba, é aquele que planta, é aquele que destrói, é do seu jeito, é da sua maneira, e que nós possamos confiar, Senhor, no Teu agir, e possamos nos alegrar por simplesmente fazer e ser instrumento dos Teus propósitos e da Tua vontade. Assim oro e abençoo, no nome de Jesus, todos aqueles que tiveram alcance dessa gravação na nossa Escola Bíblica Dominical. No nome de Jesus. Amém. Então, terminamos aqui a lição 12. Até lá, esperamos você para a próxima lição. Deus te abençoe, em nome de Jesus.